Vamos fazer um estudo no Evangelho de Mateus sobre o batismo de Jesus, com um olhar novo na Bíblia. Leiam Mateus capítulo 3, os versículos de 1 a 17, deem pausa e retornem. Ok? O texto principal, básico, que nós vamos nos ater é: e já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. A Bíblia, ela não é um livro de contos, de acontecimentos históricos, não. Ela tem uma outra finalidade que, por mais que a estudamos, nem sempre enxergamos os seus propósitos, como Deus as relatou aos que ela escreveu. João Batista foi preparado por Deus no deserto para anunciar o Messias. E é a chegada de Jesus que daria início à sua missão, registrado na profecia de Isaías, no capítulo 3, o versículo 3, capítulo 40, versículo 3. Eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor. Mateus é um precursor do plano de Deus. A parte 3, digamos assim. A primeira parte foi a criação do mundo e do homem. A segunda parte foi a implantação do seu povo escolhido como nação terrena, lá em Canaã. A terceira parte, a igreja divina. E Jesus Cristo, o seu fundamento, a pedra angular, sobre a qual toda a humanidade estaria sustentada para a vida eterna, para quem dela estivesse ligada. Muito se pode dizer sobre isso nesse texto de Mateus, como primordial no plano de Deus. A Bíblia, em sua totalidade, foi posta para que o homem dela extraísse as razões de Deus e o mundo e Jesus e a eternidade da nossa alma. Tudo ali está, contido dentro da Bíblia. Longas experiências se pode cultivar de suas páginas. Se interesse tivermos e entender a vontade de Deus para com as nossas vidas, o que Ele deseja de nós, até construirmos comparações que nos facilitem compreender que devemos nos chegar a Jesus com arrependimento de nossos pecados e herdarmos o reino dos céus. Se analisarmos no campo humano da forma material e seus propósitos da nossa vida prática, temos uma visão fácil de entendermos como Deus explica o seu plano espiritual. Mateus nos ajuda muito nisso, ao atender o Espírito de Deus e escrever seu Evangelho, principalmente este capítulo 3, de suma importância, quanto ao que nos referimos ser o plano de Deus, parte 3. Vejamos, sob um novo olhar. O homem, quando tem um plano empresarial para facilitar o seu império de negócios, tem algumas preocupações na elaboração consistente de convencer o seu mercado comprador. Primeiro ato: dizer quem somos como empresa. Segundo, quem atua na diretoria administrativa? Nomes os mais confiáveis profissionalmente. Depois, aqui se propõe o que produz, o que vende e quais benefícios para quem compra. Para os seus clientes, na escolha de seus serviços, é o marketing de negócios. Fazem isso para dar credibilidade a seus propósitos, às suas propostas comerciais, aos seus propósitos de negócios. Se forem falsas
as informações e o conceito empresarial não terão êxito no que propagam. Não é verdade? Isto é exatamente como Deus elegeu o seu plano de salvação para o homem. E Mateus sintetiza nesse capítulo muito dessa verdade. Tirando os detalhes desses propósitos de Deus para alcançarmos o seu reino nos céus e toda a trajetória do Cordeiro preponderando como o servo sofredor por Isaías, temos o seguinte: a missão de Jesus na criação da igreja, que enunciaríamos como a parte 3 do plano de Deus. Jesus é anunciado. Quem ele é? O que somos do homem empresarial. A sua formação divina. Quem está na direção dos planos de Deus? Ele, Jesus, o Espírito Santo trazendo a mensagem e Deus credenciando Jesus, seu Filho amado, em quem se compraza, para nele fundamentar sua igreja. Essa a mensagem clara e objetiva do plano de Deus para toda a humanidade que crê, seja salva e herda a vida eterna, como objetivo que deve ser considerado pelo pecador. Não é isso que Jesus ordenou sua igreja fazer? Mas essa missão não é tão simples, porque a igreja seria implantada no mundo onde o homem, em sua maioria, não teme a Deus, por causa da sua natureza pecaminosa. E dele não dá crédito às suas mensagens. E tem os fariseus e os saduceus daquela época até hoje. Eles existem. Religiosos que pregam, mas não vivem o que pregam, tão parecidos quanto os incorporados nos mesmos costumes daquela época. Os fariseus sabiam tudo sobre as escrituras e as leis, em relações ao escasso conhecimento do povo na época, vindo de um longo cativeiro babilônico, distante das leis e das escrituras, até mesmo do seu idioma pátrio, o hebraico. Tinham se tornado estrangeiros nos costumes e nos seus deuses, absorvendo a cultura pagã dos romanos, até serem, na totalidade, helenizados. Então, restavam os fariseus e os sacerdotes e os saduceus para terem o controle sobre esse povo esquecidos de suas origens e de suas raízes com Deus, sendo escolhido o povo eleito. Eles, então, se tornaram os donos da verdade. Fariseus e saduceus e os sacerdotes deturpavam as palavras das Escrituras e as leis de Moisés para manterem o domínio e o poder sobre o povo. Em suas leis, raças de víboras, como chamou João Batista, que não dão fruto e seriam julgados como fogo, que queimará em fogo inextinguível, enquanto os salvos, batizados na água e no Espírito Santo, estariam inscritos no livro da vida e não passariam pelo juízo final. Essa é a explicação de João Batista. E somos todos fariseus, hoje em dia. Esta é uma indicação real da vida que presenciamos nos dias de hoje nas igrejas terrenas. Muitos de nós somos, infelizmente, que conhecemos tudo que não devemos fazer e fazemos. Lamentavelmente, muitos pastores e igrejas estão deturpando a mensagem de Deus. Não é isso que estamos presenciando nas igrejas atuais, vistas também em todos os canais de televisão? Mateus nos dá, na apresentação da chegada de Jesus, a sua missão, a igreja que devemos ser. A mensagem de João Batista do arrependimento, o batismo de Jesus como exemplo. Na água, ele nasceu sem pecado, fez tudo por exemplo. O Espírito Santo e sua mensagem na vida do arrependido, verdadeiro.
Ele não habita nos falsos crentes. Então, inventam possuí-lo de todas as outras maneiras, com farsas, experimentando externamente. Como a atuação do Espírito se dá em nós, interiormente, poucos podem dizer que o possui. Então, exteriorizam o que acham ser cheios do Espírito Santo, com expressões corporais e sons, os mais estranhos concebíveis. Não sabemos onde isso vai parar, senão tardar a vinda do Senhor e buscar a sua igreja gloriosa, pura e imaculada, dos remidos e salvos. E a voz de Deus em toda a sua glória sobre todas as coisas da nossa vida, nos oferecendo o seu Filho amado, em quem me complaço, por cumprir a sua vontade, anunciando a verdade, a palavra de Deus, para que não se dê crédito à palavra do homem, como ultimamente o que mais se tem presenciado por falsos mensageiros pelas diversas igrejas espalhadas na face da terra. Bem-aventurado os que guardam a sua palavra, para não pecar contra ela. Os que, como os irmãos presentes, buscam a salvação pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, lavados que são pelo seu santo sangue derramado na cruz, e que eu busco em espírito e verdade. Que Deus a todos abençoe e fortaleça na fé aos que preservarem na caminhada, olhando a cruz, para que vivam a vida eterna. Amém.